Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora o pós-jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo 1, Corinthians 0. Cara, se a gente for analisar primeiramente do que foi esse jogo, do que foi um Flamengo e Corinthians no Maracanã, a gente saiu no lucro. O Corinthians sai no lucro no Maracanã porque do que o Flamengo jogou de bola, o que o Flamengo jogou de bola principalmente no primeiro tempo, era pra gente ter tomado uns 3-4, só de cara, só no primeiro tempo, porque o Corinthians não entrou em campo. O Corinthians foi entrar em campo no finalzinho do primeiro tempo e em alguns poucos momentos do segundo tempo. Porque do resto o Corinthians não entrou em campo, e essa que é a verdade. O Flamengo dominou todas as ações do jogo no primeiro tempo, fez o que quis com a bola no pé. A gente viu o Corinthians tentando fazer uma saída de bola, muitas vezes com os dois zagueiros, com o André Ramalho, com o Félix Torres, o goleiro Hugo Souza buscando o lateral esquerdo, o Hugo também, e que não dava certo, porque o Flamengo entendeu que o Corinthians jogava assim, marcou alto, pressionou, roubou a bola, e foi um grande sufoco. O Corinthians, do primeiro minuto do jogo até os 40, 35, até o finalzinho do primeiro tempo, não passou do meio de campo, cara. Não teve uma chance efetiva de jogo, não teve uma chance efetiva de gol. A gente estava até ouvindo aqui na transmissão os narradores, comentaristas, enfim, falando que em um determinado momento do jogo, além da posse de bola esdrúxulamente para o Flamengo, eram 7 finalizações, 1-0 no placar e nenhuma finalização do Corinthians. E isso passa muito pela escalação do Ramon Dias, que a gente já vai falar aqui, mas passa muito também pela atuação do Hugo Souza e muito porque foi esse primeiro tempo. Porque o Corinthians foi dominado no primeiro tempo, segundo tempo até que conseguiu reagir um pouco, mas a bem é verdade é que se dependesse da justiça do futebol, do que os times jogaram hoje, era pra gente ter tomado um 5-0 aí, 4-0 e já ter sido eliminado da Copa do Brasil. Esse jogo é completamente lucro. Eu vi muito corintiano muito confiante, né? Depois da sequência do Corinthians e principalmente pela sequência que o Flamengo vinha tendo, todas as crises, momento político, demissão do Tite. Então eu vi muito corintiano de peito estufado, assim, falando, vamos lá no Maracanã pra ganhar dos caras. Não sei se isso aí entrou na cabeça do Ramon Dias, por exemplo, porque ele vinha de vários jogos escalando o time com 3 volantes. Antes disso, muitos jogos escalando com 3 zagueiros. E hoje ele desmancha tudo e entra com Garro e Coronado. E o Corinthians não dá conta de jogar dessa forma. O Corinthians no Maracanã contra o Flamengo, que é muito melhor que o Corinthians, rapaziada. O time do Flamengo, os 11 iniciais do Flamengo, até o elenco, são muito melhores que o Corinthians, pô. Muito melhores. É um jogador ou outro nesse time do Corinthians que jogaria no time do Flamengo. É bem um ou outro mesmo. E ficou muito nítido em campo isso. Eu não sei se o Ramon realmente teve essa visão de que o Flamengo era um time frágil, que daria para ter um pouco mais de espaço. Só que o primeiro tempo inteiro parecia que o Flamengo, fisicamente, tinha muito mais time que a gente também. Além da qualidade técnica, qual time é melhor? Qualidade técnica? O Flamengo. Então qual time vai ter que se esforçar mais? O Corinthians. Mas quem estava se esforçando mais era o Flamengo também. Tinha muito jogador do Corinthians se arrastando no primeiro tempo. O Fagner sem conseguir acompanhar o Bruno Henrique. O Charles sem apoiar o Fagner em momento nenhum pelo lado direito. O lado direito era uma mãe pro Flamengo. O Rian também perdidinho. O Félix Torres mais uma vez mal. O Hugo muito mal também. O Corinthians sem conseguir prender a bola no ataque em momento nenhum. Então, assim, o time realmente estava uma bagunça, defensivamente e ofensivamente, não conseguia criar, não conseguia levar essa bola até o ataque e foi bombardeado no primeiro tempo, tanto quanto foi contra o Botafogo e arrisco dizer que até mais, que acho que o Flamengo teve até chances mais claras hoje, principalmente no primeiro tempo, do que o Botafogo teve contra o Corinthians no jogo do Brasileirão. E mais uma vez, se não é o Hugo, o jogo teria sido resolvido no primeiro tempo. E olha que no segundo ele ainda assim fez defesas milagrosas, tirou um gol feito do Gerson, sabe-se lá Deus como ele catou aquela bola, mas realmente o Corinthians sai no lucro. A gente teve boas oportunidades, Romero acertou a trave, o Mateuzinho acertou a trave, o Rossi fez uma grande defesa, Léo Pereira tirou uma bola em cima da linha, mas ainda assim pareceu muito pouco pelo volume de jogo que o Corinthians permitiu o Flamengo ter e também pela postura, cara. Desculpa, eu acho inadmissível o primeiro tempo, o que foi as duas laterais do Corinthians, e eu digo por setor, não só os dois laterais, as duas laterais, o corredor que estava principalmente do lado direito. Com 20 minutos de jogo, você vê o Charles se arrastando em campo, sem aguentar acompanhar absolutamente ninguém. Tanto que o gol do Flamengo sai dessa forma. O Charles perdido na marcação, ao lado direito do Corinthians de novo, Mamãe, Bruno Henrique e Alexandro com uma liberdade absurda, todo mundo fora de posição, e a bagunça resultou em 1-0 pro Flamengo. No segundo tempo, o Ramon ele tenta consertar, ele faz 3 trocas já no intervalo, não dá efeito imediato, mas aos poucos o Corinthians vai melhorando e chega um ponto que o Corinthians realmente cria mais chances, consegue povoar um pouco mais o ataque, mas eu acho que o Ramon realmente ele errou muito na escalação e até em algumas substituições.
Vou adiantar aqui que eu não entendi, por exemplo, a tirada do Coronado, que era um dos poucos que se salvavam naquele primeiro tempo e deixou a partida já no intervalo. A gente entende que, por exemplo, se pegar os meias do Corinthians, quem que é o principal meia do Corinthians? É o Garro. O Garro é o melhor jogador desse time. Mas quem jogou melhor no primeiro tempo? Coronado. Eu não teria tirado nenhum dos dois pro segundo tempo. Mas se você vai tirar um, tudo bem, você não se tira o craque do time. Mas, pô, cara, se o craque do seu time tá mal e o coadjuvante do seu time tá bem, você também não pode tirar o coadjuvante sem motivo nenhum. E foi isso que ele fez. Eu acho que essa escalação do Garro e do Coronado, inclusive, eu acho que o Ramon Dias deve ter interpretado que o fato do Flamengo jogar com um meia de segundo volante e ter só um volante ali para fazer a contenção da zaga, que isso daria um espaço muito grande nas costas do meio campo do Flamengo e que o Corinthians teria mais liberdade com o Garro e com o Coronado. Mas não aconteceu. E não aconteceu por alguns motivos, porque ele acerta nisso. Se for parar para pensar, é uma lógica até que poderia fazer sentido. Você jogar com 2 meias, o Flamengo tem o De La Cruz e o Arrascaeta que não marcam tanto, o Gerson que se solta cada vez mais e ajuda na recomposição, mas muitas vezes está longe da área de defesa do Flamengo. Mas, cara, o que adianta você entrar com 2 meias para jogar nas costas dos 2 malucos do Flamengo se você não tem uma saída de bola, por exemplo? Se o seu zagueiro para fazer a saída de bola é o Félix Torres, que dá um canhão com a bola no pé toda hora. É o lateral Hugo, que, porra, pelo amor de Deus, que é o Fagner, que estava mal, que é uma dupla de volantes, o Rian e o Charles, que a gente sabe que podem marcar bem muitas vezes, podem ter intensidade, mas a característica principal não é a bola no pé. Essa bola não chega. Essa bola pouco chegou no Garro, pouco chegou no Coronado e só chegou quando eles vieram buscar essa bola aqui na intermediária, aqui na zaga do Corinthians. E tirando isso, o Pulgar, o Gerson e o De La Cruz jantaram o Garro e o Coronado no primeiro tempo. O Coronado ainda conseguiu se desvencilhar um pouco, mas o Garro foi jantado no primeiro tempo pelo meio campo do Flamengo e o Flamengo fez uma grande partida. Eu acho que a gente até comentou isso, que quando que o Tite foi demitido, muito corintiano foi lá dar uma zoada, dar aquela provocada na torcida do Flamengo, dar aquela gastada no Tite também. Mas, pô, mano, era óbvio também que com a demissão de um treinador que estava tão desgastado ali, que a torcida, que o elenco, que tudo aquilo, toda a energia da parada ia mudar. Ia revigorar todo mundo. Que o Flamengo ia entrar com um novo espírito, ia querer dar uma resposta pra torcida, que o Gabigol, que não vinha jogando, ia querer jogar muito, e eu acho que hoje fez até que uma boa partida. Que os outros jogadores que estavam jogando mal iam querer ter mais espaço, iam querer ter mais gana. Eu não comemorei essa demissão, sabia que o Flamengo poderia entrar com um ritmo diferente que nem entrou hoje, cara. O cenário que o corintiano deveria comemorar a demissão do Tite seria comemorar a demissão dele depois do jogo contra o próprio Corinthians. Não faz sentido, um técnico que tá mal, é demitido e você comemora. Você quer que esse técnico continue lá para você enfrentar esse time e vencer. Obviamente a demissão do Tite hoje melhorou muito esse time do Flamengo. O Felipe Luiz realmente fez com que o Flamengo tivesse um volume de jogo contra a gente que o Flamengo não tinha há muito tempo. E sempre ter essa resposta imediata. Pode não ter em todo o trabalho, mas até no Corinthians. A gente viveu isso. Estava mal com o Antônio Oliveira, time todo espaçado, sem organização, sem projeção nenhuma. O Ramon chegou e nos 2 primeiros jogos ele consegue 2 vitórias, que era o que o Corinthians tinha no campeonato. O próprio Antônio Oliveira, então, quando chega no Corinthians depois do trabalho do Mano Menezes, vence da Portuguesa e empata aquele jogo heróico contra o Palmeiras. Dá um ânimo a mais troca de técnico e no Flamengo não foi diferente. Principalmente com um cara que foi jogador há pouco tempo e conhece a maioria desses caras. Os caras iam correr por ele, eles não querem acabar com a carreira dele como técnico, fazer ele passar vergonha, qualquer coisa assim, os caras vão correr por ele. Pelo Tite não tenho tanta certeza, correriam pelo Tite. Podem correr pelo Flamengo, pelo Tite duvido muito. Hoje esses caras, tenho certeza, correram pelo Felipe Luiz. E hoje eu acho que faltou um pouquinho isso do Corinthians, de querer correr por alguma coisa, seja pela classificação, pelo Ramon, pela torcida, pela camisa do Corinthians. A gente cansou de ver o time espaçado, o tempo todo, muito espaçado. Até o final do jogo, agora há pouco, logo nos acréscimos, acho, o Alcaraz tem uma chance que ele tá cara a cara com o Gustavo Henrique, ele finaliza pra fora por um milagre. Mas até os acréscimos da partida, o Flamengo tinha chances que era 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 com a zaga do Corinthians. E que por milagre e por muito mérito do Hugo, a gente acabou não tomando mais gols. Então a estratégia pra mim foi completamente errada do Ramon. E eu entendo que jogos contra times mais fortes, que nitidamente o Corinthians é o azarão, é o time mais fraco, a estratégia com 3 zagueiros ela ainda tem que ser utilizada. Porque os 3 zagueiros, pelo menos, você tranca esses caras e você consegue partir um pouco mais para o contra-ataque. Os 3 volantes, dependendo de quem sejam, podem fazer essa função, mas hoje os 2 volantes titulares do Corinthians estavam muito mal. E a estratégia do Ramon, para mim, não pareceu em nenhum momento dar certo. Só a partir dos 40 minutos do segundo tempo, que foi quando o Corinthians dá o primeiro chute a gol com o Rodrigo Garro, e depois dos 30 minutos do segundo tempo, quando o André Carrilho entra em campo e melhora muito o time do Corinthians também. E foi o que você falou, eu acho que o grande problema, eu acho que não é nem só os 3 zagueiros,
mas é você não entrar com 3 zagueiros e você também não entrar com 3 volantes. Eu não gosto dessas duas formações, exatamente o que você falou. Um jogo Campeonato Brasileiro, o Corinthians inteiro em casa precisa ganhar. Aí, pô, é desnecessário. Mas um jogo que você tem a missão do quê? De sair vivo, que a gente saiu vivo, mas se tivesse um time mais compacto, mais aguerrido na marcação, poderia sair vivaço com 0-0, vivaço com 1-1, poderia ter saído com um resultado melhor. E ele abre mão, logo contra o adversário tecnicamente mais forte dessa sequência, ele abre mão dos 3 zagueiros e também dos 3 volantes, que a gente viu que contra o Fortaleza fora de casa deu certo. Em casa não, mas fora de casa contra o Fortaleza deu certo. Então passa muito por isso. Pra mim hoje faltou muita mentalidade, mano. Muita mentalidade, porque é uma semifinal de Copa do Brasil, rapaziada. Eu sei do discurso de, pô, o foco é o Brasileirão, o foco é a gente não cair. É o foco, pô. Claro que é o foco. Mas, independente do seu foco, hoje era um jogo muito importante, cara. É um dos jogos do ano do Corinthians, esse jogo contra o Flamengo, semifinal de Copa do Brasil. Pelo clássico que é, pela polêmica que tá tendo, pelo que vale em questão financeira, em questão esportiva, de um Corinthians, por exemplo, voltar a uma final de Copa do Brasil num ano tão turbulento, de ganhar um título que a torcida tá querendo há tantos e tantos anos e que a gente não ganha. Porra, mano, será que não é possível que não consegue entrar com uma mentalidade diferente hoje? Entrar com um time titular, poupar o time, do que adiantou até agora no Corinthians? Se adiantasse, eu seria o primeiro a chegar aqui e falar, pô, tem que poupar porque tá dando certo. Mas quando poupou na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a gente viu um time reserva que jogava bem e um time titular que não correspondia. O Garro que foi poupado não jogou melhor no final de semana por causa disso, cara. O André Ramalho que foi poupado não deixou de, sei lá, ser expulso contra o São Paulo no final de semana. Não deixou. Então não tem sentido, não tem lógica pra mim esse lance de poupar. Você pegar um ou outro jogador que você olha no seu departamento de fisiologia, departamento médico, e você vê que o cara, se ele jogar, ele tem risco de lesão, tudo bem. Mas eu tenho certeza que não foi o caso de todo mundo que deixou de jogar hoje. Era tão necessário colocar o Hugo, o Bidu não poderia jogar, o Bidu não pode jogar uma sequência de 3 jogos, o Yuri que tem 23 anos, pô, a gente tem 22, mano. O Yuri é um ano mais velho que a gente, olha, pô, a nossa cara de criança, velho. O Yuri tem 23, ele não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos. Nem que você coloque e substitui no segundo tempo, cara. Nem que você faça isso. Não consegue jogar. O José Martins, que acabou de chegar, não consegue iniciar o primeiro tempo. São situações que eu não entendo e que custaram. Porque a gente vai avaliar aqui nas notas, vai avaliar melhor, mas jogadores que entraram, como o Félix Torres, que tinha o Gustavo Henrique à disposição, que não jogou no último jogo, não jogava há um tempo, e mesmo assim foi preterido. E vinha numa crescente, não jogou. O Hugo, lateral esquerdo, que eu nem acho que foi catastrófico, mas o Bidu é bem melhor. O Hugo jogou e, querendo ou não, ali errou algumas coisas. Principalmente em saída de bola, que é onde o Bidu ajuda muito o Corinthians. O Rian não foi bem. O Hector Hernandes estava impedido naquele lance, que eu sei que você ficou bravo também, mas não fez nada o jogo inteiro. Então, cara, é complicado. Eu não teria poupado. Para mim, faltou mentalidade do Ramon, faltou mentalidade da equipe de jogar esse jogo como o jogo da vida e tá atento 100% do tempo e ter coragem 100% do tempo. Faltou jogar o jogo da vida que nem jogou no Brasileirão contra o Flamengo. Antes de puxar para as notas, eu só vou dar mais uma opinião aqui, que lembra um tempo atrás com o Ramon, que a gente reclamava muito que o Corinthians fazia péssimos primeiros tempos e no segundo tempo até melhorava, ou era o contrário, em casa às vezes fazia um bom primeiro tempo, o segundo tempo pior. Enfim, o Corinthians geralmente melhorava no segundo tempo. E eu acho que é muito porque o Corinthians muitas vezes tem um jogo meio estudado. Chega, tranca o adversário, vê como eles vão jogar e vai se ajustando dentro das suas características e das capacidades que seu elenco tem e vai explorando as fragilidades do time. O Corinthians melhorou no segundo tempo, porque o Ramon viu o que estava errado no primeiro e foi ajustando. A partir do momento dos 30 minutos para frente, o Corinthians começa a ir para trocação com o Flamengo, começa a ter um pouco mais de oportunidades claras no jogo, você vê que o lado direito, que sofreu o jogo inteiro, foi neutralizado. Mateuzinho neutralizou, André Ramalho começou a sair mais e ajudar ele, antecipar as jogadas. O próprio José Martins apareceu um pouco mais aqui para fechar. Então, o jogo começou a ficar mais estudado, o Corinthians foi entendendo o que tinha que acontecer e foi travando o jogo por ali e conseguiu jogar melhor. Por que não faz isso em jogo de Copa? Principalmente jogo de ida fora de casa. Trava o jogo no primeiro tempo. Usa os 3 zagueiros ou os 3 volantes, trava esse jogo e a partir daí começa a ajustar como você acha, como você pode soltar um pouco mais esse time, como você pode agredir seu adversário. Você ir para a trocação com o Flamengo logo de cara com uma escalação aberta, como foi, ou mais ofensiva, é perigoso, cara. E um time como o Flamengo, com a qualidade que tem, pode custar caro. Por muita sorte, hoje não custou mais caro. Então vamos para as notas. Vambora. Hugo,
Vai levar a nota mais alta do time, o melhor em campo disparado. Vai ficar com 9, na minha opinião, só por causa porque tomou um gol e que é, entre aspas, defensável. Eu acho que o Alexandre foi muito bem. Pouquíssimos jogadores chutariam aquela bola, pouquíssimos. Ele chutou bem, chutou forte, chutou rasteiro, difícil pra caramba pro Hugo. Ele entrou sozinho na área, eu acho mais demérito da marcação do que demérito do Hugo, de fato. Só que a bola entrou no canto dele, era relativamente defensável. Mas se for pegar o resto do jogo, milagre na letra do Gabigol, milagre no começo do jogo, numa chance do Arrascaeta que vai na gaveta, milagre no lance do Gerson. O Hugo foi o cara da partida do Corinthians, nota 9. Concordo, foi o cara da partida de hoje, o Hugo salvou o Corinthians. Se a gente está vivo, não é graças a mais ninguém sem ser o Hugo Souza. Esse cara, contra o seu ex-time, possibilitou que o Corinthians esteja vivo ainda, inclusive que tá temporada incrível que o Hugo está fazendo pelo Corinthians. Mas eu vou diminuir um pouco, para mim vai ficar 8,5, porque eu realmente acho falha dele no gol. Eu concordo que o Alexandre ele vai muito bem e ele tem uma percepção diferente, até porque ele é um jogador diferente, mas o Hugo não pode dar essa brecha, cara. Não pode. Porque não era um cruzamento tão rente à linha de fundo para o Alexandre só ter a oportunidade de cruzar. Ele ainda tinha a possibilidade do chute. Por mais que é normal os laterais cruzarem, ele ainda tinha uma condição boa de finalizar e o Hugo deu espaço. Por isso, 8,5. Porque ele falhou no gol, mas se não fosse ele também, teria sido 5-0 pro Flamengo. Então é uma falha contra 4 milagres. Nota 8,5 para mim do Hugo. E não é nem que são defesas. Ele pegou 6 bolas. Não, ele operou uns 4 milagres. Coisa que muito goleiro teria levado aqueles gols. A do Arrascaeta e do Gerson é bizarro. A própria do Gabigol, é em cima dele a bola. É no puro reflexo. Fagner, lateral direito. O Fagner que a gente vinha elogiando tanto, que vinha numa sequência tão boa pelo Corinthians. A gente vê, o Fagner tá ali exercendo papel de liderança, tá melhorando, tá jogando bem. Vem de 2 partidas tenebrosas, uma partida que ele compromete contra o São Paulo e hoje ele comprometeu contra o Flamengo também. Eu não vou jogar tudo nas costas dele, porque pra mim ele foi prejudicado também, porque não tinha ninguém ali pra ajudar ele na marcação. Era o Bruno Henrique e o Alexandre toda hora ali, o Charles não pisava uma vez pra ajudar, o Romero também não voltava uma vez pra ajudar, nenhum outro meia caiu, o André Ramalho até acho que no gol ele falha na cobertura, que o Fagner passa, o Bruno Henrique passa com o Fagner, deixa a bola para o Alexandre e o André Ramalho não acompanha a cobertura. Deveria ter feito. Dito isso, o Fagner fez um jogo muito ruim. O Mateuzinho entrou bem melhor. Vou fechar com uma nota 2,5 pro Fagner. Nota 2, péssima partida. O Fagner que desde 2019 tem uma dificuldade imensa de marcar o Bruno Henrique. Hoje, mais uma vez. Se o Bruno Henrique jogou, 12 vezes contra o Corinthians, umas 10 ele levou a melhor em cima do Fagner. André Ramalho. Pra mim tava fazendo uma péssima partida, tava atrasado, tava dando bote errado, tava errando na saída de bola também, mas no segundo tempo ele melhora, com a melhora do time, e na reta final, quando o Corinthians começa a ter mais oportunidades e sofrer menos, tomar um pouco mais de conta do jogo, acho que passa muito pela melhora do André Ramalho, por isso eu vou subir um pouco a nota dele, mas ia ficar com uma nota muito baixa, eu vou deixar com 4,5. Vou deixar com a nota 4, senti a melhora no segundo tempo também, começa a entrar mais firme na jogada, tentar um passo ou outro, a dar bicão, o que ele não estava fazendo no primeiro tempo, mas o primeiro tempo dele é muito ruim. Da zaga inteira, do André Ramalho na saída de bola, o que é surpreendente, porque normalmente ele tem uma saída de bola muito boa. Em cobertura, no gol eu acho que ele também tem uma parcela de culpa, e fora no restante do jogo em si, o primeiro tempo o Flamengo deitou em cima de todos os jogadores do Corinthians. Já com uma nota 4. E aí a gente vai para a dupla dele, né? Félix Torres, um dos piores em campo para mim, briga para ser o pior em campo, uma partida tenebrosa, e eu queria entender como que tem corintiano que gosta de um jogador que custou 30 milhões e claramente é super limitado, claramente não tem qualidade para vestir a camisa do Corinthians. A bola queima no pé desse cara, eu vou fechar com uma nota 1,5, porque teve um outro momento, principalmente no segundo tempo, que ele conseguiu uma ou outra boa antecipar jogadas, antecipação. Ele conseguiu. Do resto, muito mal, 1,5. Cara, eu também acho que ele fez um primeiro tempo pavoroso. Tem um lance que dá pânico de ver. Ele chega na frente, não lembro de quem é. É quem tava aqui pelo lado direito do ataque do Flamengo. Talvez fosse o Arrascaeta. Ele avança e ele vai tocar pro Hugo dar o bicão pra frente. Ele dá um tijolo no pé do Hugo, que a bola vai no ar. O Hugo tem que, do nada, só jogar a bola pra lateral, porque senão o Félix Torres ia cagar com a vida dele, Do nada, o Félix Torres tenta complicar a jogada fácil, a troco de nada. Mas concordo com você que o segundo tempo ele melhora, ele tem antecipações,
Até no finalzinho do primeiro tempo ele tem uma outra boa jogada que até dá um contra-ataque. Ele mata um contra-ataque importante no escanteio do Corinthians, que o Flamengo tá saindo em velocidade, ele corre que nem um desgraçado e mata essa jogada. Por esses lances que foram pontuais, mas que foram importantes, eu vou subir um pouco a nota dele e vou fechar com nota 2,5. O Hugo, pra mim, é parecido com o Félix Torres. O câncer do Corinthians é esse lado esquerdo, apesar de que o lado direito sofreu muito. O lado esquerdo tem os 2 piores jogadores desse time. E o Hugo, mano, ele é muito fraco da bola, com a bola no pé, é tenebroso. O Félix Torres joga ele na fogueira, mas o Hugo também não sabe como sair dela. Ele não tem ideia do que fazer com a bola, em momento nenhum do jogo. Ruim saída de bola, na marcação atrasada em alguns momentos também. Cara, eu acho um pânico ver o Hugo jogar, nota 2. Cara, eu discordo. Eu acho que o Hugo fez o primeiro tempo muito ruim, mas para mim ele foi um dos melhores do Corinthians no segundo tempo. Porque pelo lado esquerdo ali teve várias situações que ele sozinho conseguiu construir jogadas. A jogada, inclusive, de mais perigo do Corinthians, provavelmente do Romero, começa com uma jogada que inicia no Hugo. Inicia muito bem com ele. Ele tem uma ou outra, principalmente no comecinho, ali nos primeiros minutos do segundo tempo, 2 boas roubadas que ele liga contra-ataque. A gente tem uma birra muito grande com o Hugo porque a gente sabe que ele não tem qualidade. E eu não vou deixar uma nota alta para ele, porque o primeiro tempo dele foi muito ruim. Mas o segundo teve momentos ruins. Ele perde uma bola ali que deu um contra-ataque do Flamengo, que estava 2 jogadores só do Corinthians na defesa, mas ele conseguiu ainda ligar alguns contra-ataques. Eu acho que ele até teve uma participação acima do que eu esperava, cara. Eu vou fechar com uma nota 4,5 pro Hugo. Para mim, da linha de zaga, por incrível que pareça, da que começou de titular foi o melhor. Puxando para a volância, Rian, totalmente perdido, totalmente atrasado no primeiro tempo, tanto que foi substituído. O primeiro lance do Flamengo no jogo passa muito por uma roubada em cima do Rian, que ele vai muito mal. Ele não consegue parar o meio campo do Flamengo, assim como nenhum jogador do Corinthians consegue. E o Rian, a gente espera muito dele intensidade e a gente espera muito dele marcação. E hoje ele pouco entregou isso. São poucos os momentos que eu lembro do Rian apresentar alguma coisa em campo. Vou fechar com uma nota 3. Cara, eu vou de 2 também. Achei o Rian muito mal. Perdeu bolas fáceis no meio campo, bolas bestas. E tava mal na marcação, cara. Tava atrasado. Quantos desarmes o Rian fez na partida de hoje? Acho que dá pra... Eu não lembro de nenhum, mas se você tiver prestado mais atenção que no jogo, acho que dá pra contar no máximo 1 ou 2. Muito pouco para um primeiro volante que jogou um tempo inteiro. Não consegui roubar uma bola praticamente do time do Flamengo. E uma decepção pessoal para mim, tá, Rian? Eu tinha sonhado com você esta noite, tava confiantaço que você ia fazer um jogaço. Deu em nada, nota 2, mas um dos piores em campo. Para mim, o pior em campo é o Charles. Ridículo na partida de hoje, horroroso. O que o Charles fez de positivo na partida de hoje? 2 lances que a bola estava um pouco mais à frente, ele deu um carrinho e conseguiu uma bola pro Corinthians. Uma contra o Bruno Henrique, outra não me lembro contra quem foi. Mas enfim, muito pouco. Que nem eu falei, 20 minutos de jogo eu olhei no placar, ele estava se arrastando dentro do campo. No lance que saiu o gol do Flamengo, atrasado, longe da jogada, sem ajudar o Fagner, sem apoiar. E o que me tira do sério é que esse cara voltou pro segundo tempo. O Coronado, que estava bem, fica no vestiário, e quem volta pro segundo tempo é o Charles. Não, se a gente imaginar que tinha 4 jogadores no meio campo e o Charles era disparadamente o pior, ele tira 2, que é o Rian e o Coronado, e deixa o Charles, cara. Exato, que era o pior cara desse meio campo. Então, assim, completamente sem sentido o movimento do Ramon. E que partida horrorosa do Charles. Mais uma, quando o São Paulo já tinha ido mal, hoje vai muito mal de novo. E é outro cara que vinha evoluindo, mas que junto com 2 jogos horríveis do Corinthians, ele é mais um dos grandes responsáveis por isso. Vou deixar o Charles com nota meio, porque ele teve a coragem de entrar dentro de campo hoje. Por isso não vai ficar com 0, mas tenebrosa a partida do Charles. Vou ficar de nota 1 pro Charles, para mim também o pior em campo. Pior. Fiquei em dúvida dele do Félix, mas eu ainda consigo lembrar. Se eu lembro de 15 lances ruins do Félix, eu consigo lembrar ainda 3 bons. Eu lembro de 15 lances ruins do Charles, eu não lembro de nenhum lance bom, cara. Muito fraco com a bola no pé, muito fraco, totalmente perdido, desengonçado pra caramba. Tinha a função de ajudar o lado direito, que nem você falou, e não ajudou em absolutamente nada. E até no segundo tempo, quando que ele cai mais pra dentro, porque o Corinthians ele começa o segundo tempo com 3 zagueiros e o Charles ele afunila um pouco mais pra dentro, dando corredor pro Mateuzinho. Ele não marca nada ali, velho. Quantas vezes a gente viu o Arrascaeta, quantas vezes a gente viu o De La Cruz sozinho para passar, para construir jogada, e o Charles perdido em todos os lances. É impressionante porque é um jogador que vem melhorando mesmo, mas o Charles é aquele típico jogador. Ele corre, ele marca, e quando que ele corre bem e ele marca bem, a gente gosta do Charles. Mas quando que ele não se esforça o suficiente e a parte técnica dele fica mais exacerbada, a gente vê o quão jogador limitado que esse cara é. Não dá para usar a camisa 8 do Corinthians, nota 1. Principalmente a 8.
Principalmente a 8. Igor Coronado, que sai no primeiro tempo. Eu achei que começou muito mal a partida, também. Errando o passe besta. Teve aquele lance que ele tava olhando pra frente e se eu não me engano, é o próprio Charles que toca pra ele. E ele tá olhando pra frente, dando instrução e não vê a bola e dá um contra-ataque pro Flamengo. Ele começou desligado, encaixotado, mas o finalzinho do primeiro tempo dele é bom. Ele consegue duas jogadas ali que ele se desvencia da marcação, inclusive uma na principal chance do Corinthians no primeiro tempo, que foi o chute do Garro. Ele dá um pouco mais de opção. Do setor criativo, eu achei que ele foi o que mais tentou. Mas também não consigo vir aqui e dar uma baita nota pro cara, eu vou fechar com uma nota 5. Nota 5 também, concordo com tudo que você disse. E acho até que hoje, diferente de vários outros jogos, na defesa o Coronado conseguiu ser mais presente. O Corinthians não sofreu muito pelo lado esquerdo defensivamente no primeiro tempo, muito porque o Coronado apareceu por lá para ajudar o Hugo, diferente do Charles pelo lado direito. O Garro, um primeiro tempo muito apagado, realmente o único lance dele bom no primeiro tempo foi essa chance dele que ele chutou de fora da área e o Rossi pegou, mas ele ainda assim participa bastante no primeiro e no segundo, sofrendo faltas, atrasando um pouquinho o jogo, calmando a partida. No segundo tempo ele veio muito buscar essa bola aqui atrás, que foi importante. Ele lança o Mateuzinho numa bola magistral, na chance que o Mateuzinho coloca a bola na trave. Então o segundo tempo do Garro é muito melhor que o primeiro, e ainda assim no primeiro ele consegue ter algumas boas participações, apesar de um pouco apagado. Eu vou deixar o Garro com nota 5,5, porque é um pouco abaixo do que a gente espera dele, só que pelo que o jogo se desenhou, cara, eu não consigo imaginar um jogo onde ele faria muito mais do que ele fez. Eu concordo. O Garro, a gente espera muito porque ele é o craque do time. Muito. Mas se a gente for analisar, cara, é o que a gente falou antes. A bola não chegava, o time tá todo desorganizado, tá tomando uma pressão do cacete. Não tinha ligação nenhuma, todos passados, todos organizados. Muito se deve por isso que ele não participou no primeiro tempo. A gente viu que no segundo ele participou bem melhor. Foi um dos melhores do Corinthians no segundo tempo, tanto passando, tanto aparecendo para finalizar. Ele cobra um escanteio perigoso também, que quase resulta no gol do Romero. Então eu vou fechar com 5,5 também. Poderia ter jogado muito mais. O primeiro tempo muito apagado. Mas no pouco que ele fez, ele conseguiu ser bem perigoso. Então 5,5. Dupla de ataque, Ángel Romero. Vamos lá. Um primeiro tempo, para mim, horrível do Romero. Horrível. Pouco participativo. Tomou um cartão amarelo de um chute no Gerson muito besta. Errou uma outra jogada simples. Uma no começo do jogo que ele passa para ninguém. O segundo tempo dele, não vou falar que é brilhante, mas ele participa das duas das principais ações do Corinthians no jogo. Ele chuta uma bola na trave, que ele chuta bem e a gente dá azar, que é sempre isso. O Corinthians sempre dá azar, parece que o universo tem esse negócio com a gente, que a gente não pode sair feliz de uma partida como essa. E teve um lance também que ele chuta de primeira no escanteio e que o Léo Pereira, esse desgraçado Léo Pereira, salva a bola em cima da linha. Dito isso, cara, não vou deixar com uma nota tão baixa, porque ele teve duas participações que poderiam ser capitais, mas claramente não jogou bem, nota 5. Além das chances, é um jogo de muita entrega do Romero que, cara, você brigar contra uma zaga que tem o Léo Ortiz, que é um armário, o Léo Pereira, que é outro, são jogadores mais rápidos que o Romero, e um jogo onde o Corinthians não conseguia atacar, um jogo onde o Corinthians não conseguia prender a bola na frente, e ele se desdobrou para fazer o que dava para fazer, ainda quase marca 2 gols, a nota vai para cima. Eu daria, por exemplo, uma nota 6, mas eu vou diminuir a nota porque eu acho que o cartão amarelo que ele toma no Gerson é tão idiota, tão bobo e poderia ter prejudicado tanto o Corinthians que vai ter que baixar a nota. Eu vou deixar ele com nota 5,5, que, cara, já pensou se o Romero, por alguma besteira, algum acaso do destino, sei lá, ele escorrega, acaba dando um carrinho ou pisa em alguém por acidente e toma um vermelho e tá fora da outra semifinal ou acaba saindo desse jogo? Cara, não tem mais margem pra ficar sendo besta. Isso aí é um cartão besta. Ele poderia, por bestice, ter acabado com o jogo do Corinthians. E ele correu o risco, se ele fosse expulso, de ficar de 3 jogos fora do Corinthians seguidos, mano. Exato. Então, um porque tá suspenso, outro porque vai estar na seleção e poderia estar suspenso de novo. Fechar aí com esse 5,5 pro Romero. E pra fechar, o Héctor Hernandes, que também fiquei muito puto que ele perdeu aquela chance, mas estava impedido. Vamos aliviar pro cara, não vamos crucificar ele também, apesar da pataquada. A gente não crucifica o Yuri, a gente ainda torce por ele, enfim. Vamos dar uma passadinha de pano pelo Héctor que acabou de chegar. Mas, cara, é difícil avaliar a partida dele porque é um pouco parecido com o Romero. O que o Héctor poderia ter feito? Tipo, por que a bola não chegou nele? Por que não parou dele? Eu acho que ele não teve participação no jogo. Não conseguiu e também acho que faltou um pouco de qualidade. Não entendi a escalação dele, que nem você falou, não entendo por que o Yuri não foi titular. De novo, o Yuri é um cara jovem, é um cara que não se machuca, ele poderia ter sido utilizado hoje. Mas, enfim, foi com o Héctor.
fez uma partida abaixo, vai ficar com nota baixa. Só que, cara, é difícil avaliar o ataque do Corinthians porque a bola não chega. A bola não tá lá e é difícil. O Corinthians, o jogo inteiro praticamente, tentou jogar saindo jogando e o Hector é o cara pro chutão. É o cara que lá na frente vai tentar brigar no corpo, que vai tentar fazer um pivô. Ele foi o artilheiro do time, segundo ou terceiro maior artilheiro da Liga de Portugal pelo lanterna do campeonato. Vocês acham que era porque os caras saíram jogando, construíam jogada? Ou é porque dava um bicão lá na frente e ele fazia o que dava? E essa é a característica do jogo do cara. Ele é forte, ele é alto, ele pode brigar por essa bola. Só que o Corinthians não explorou isso, ele foi nulo na partida, vou deixar com nota 1,5. Quanto? 1,5. Se que você deixar com uma nota maior. Não, pô, é porque ele não conseguiu fazer nada. Ele não fez nada. Mas eu não vou aqui escrachar o cara, tá ligado? Mas pra mim é isso, fez uma partida muito abaixo, muito fraca, não conseguiu participar. Foi uma decepção a partida dele, só que eu não vou crucificar ele por causa disso, falar que ele não serve, que ele é um lixo, que ele é isso, que ele é aquilo. Vou fechar com uma nota 2, porque ele não entrou em campo, cara. Não entrou em campo. Eu concordo que prejudicou o estilo que o Corinthians jogou e a falta de futebol, mas ele foi o jogador com menos participação para mim no jogo de hoje. É bem possível. Porque a única participação realmente notória que eu lembro dele foi o gol que ele perde, que estava impedido, mas ele não pode tomar uma decisão dessa. Uma decisão, pô, me deixou muito bravo isso. Uma decisão, cara, inacreditável, irmão. Você sai na cara do gol, ou você chuta, ou no primeiro corte você chuta. Ele quis driblar 2 vezes e perdeu o gol. Mas pra enfim, mim, estava impedido. Nem tá errado. O errado é a decisão dele de chutar naquele canto. Era só onde tinha o Léo Ortiz. Chuta no outro. Cara, pra mim tinha que ter batido de primeira, velho. Também acho, mas enfim. já que ele optou por isso, pra mim o erro principal é ele ter chutado ali e não aqui. Mas enfim, eu vou ficar com nota 2 porque ele só teve um lance na partida e ele ainda cometeu essa pataquada aí. E a gente viu que o reserva dele, que claramente está mais ambientado, é melhor, conseguiu fazer bem mais coisa que ele durante a partida. Nota 2 pro Hector. Quem entra logo no comecinho ali do segundo tempo, vamos avaliar primeiramente, cara, pode ser o Mateuzinho. Eu gosto de começar com o Gustavo Henrique, mas pode ser o Mateuzinho. Entra bem melhor que o Fagner, bem melhor. Participou da jogada que o Romero chuta na trave e ele próprio chuta uma bola na trave. Ofensivamente, gostei da entrada do Mateuzinho, acho que foi bem. Ele é rápido, ele tem essa qualidade de explorar o corredor bem legal. Mas defensivamente eu acho que fez o básico ali, conseguiu conter. Pra mim o Mateuzinho entrou bem na equipe, eu vou fechar com uma nota 6. Cara, eu vou elevar muito a nota do Mateuzinho, porque ele melhorou muito o jogo do Corinthians e ele conseguiu marcar bem o Bruno Henrique, que vinha sendo a desgraça do primeiro tempo. Ele foi muito importante para neutralizar aquele lado, para começar a sofrer um pouco menos. E que nem você falou, 2 das melhores jogadas do Corinthians saíram do pé dele. Uma bola na trave que ele vai muito bem para cima da marcação. O Yuri tava passando livre no meio, mas é difícil dominar aquela bola da distância que veio do Garro. Ele tenta dominar, ele vai levando e ainda consegue finalizar bem. E tem esse outro lance aí também. Então, cara, eu vou deixar o Mateuzinho com nota 7, porque ele melhorou muito o jogo do Corinthians sendo um lateral direito. O Gustavo Henrique, achei também que ele entrou melhor na partida do que o Félix Torres estava, por exemplo. Ele dá uma segurança maior tendo esse cara da sobra. Gostei da entrada dele, ainda acho que ele é mais zagueiro que o Félix Torres e mais zagueiro que o Kaká. Hoje, pra mim, ele é o titular, apesar de todas as críticas que eu já fiz pra ele nessa temporada. Cara, eu vou deixar o Gustavo Henrique com nota 5. Eu vou também, nota 5 na média. Entrou, não fez nenhuma bobagem, não prejudicou e conseguiu ali, enfim, fazer o arroz com feijão bem feito, que eu acho que é isso que o Gustavo Henrique faz. Sim. Porque o Félix Torres, ele é o cara que dá desespero, que dá desânimo, que complica o jogo. O Kaká, eu até acho um jogador com mais habilidade, mas ele é aquele maluco ali que tenta inventar demais e acaba prejudicando. E o Gustavo Henrique é o cara que faz o simples. Nota 5 pra ele, pra mim tem que ser titular também. E a nota 5 acaba fazendo com que ele seja o melhor zagueiro do Corinthians no jogo, que a gente criticou aqui. Sim. A partida do André Ramalho e a do Félix Torres é uma negação. E ó que ele não fez nada demais. Exato. José Martínez entra no jogo, eu acho que ele melhora a marcação do Corinthians no meio campo, dá mais combatividade, mas com a bola no pé. Eu não entendo até hoje quem que são os corintianos que viram e falam: pô, esse cara tem uma baita saída de bola. Tem aonde, velho? Antes de você continuar, mano? Deixa eu completar aqui sobre o José Martínez. O que eu entendo que essas pessoas veem e que eu também vejo é que ele se posiciona muito bem. Ele é um motorzinho, ele corre muito. O jogo inteiro ele corre muito. Ele se apresenta para receber bola, ele tá nos lugares certos para receber a bola, ele ataca os espaços. Só que com a bola no pé, depois que ele recebe, ele é muito ruim no que fazer com ela. Ele é ruim de distribuir esse jogo. De às vezes fazer um lançamento ou até passe simples. Cara, ele é o volante que erra passe simples. Mas o posicionamento nas saídas de bolas dele são muito bons, são perfeitos.
Se ele fosse um cara com uma qualidade maior na saída de bola, se ele tivesse a qualidade do Bidon, por exemplo, ele seria um baita de um volante. Só que ele tem esse problema, que com a bola no pé, ele é fraco. É inegavelmente fraco. Tanto que no começo, quando que ele entra no segundo tempo, ele erra 2 passes. O primeiro que dá um contra-ataque pro Flamengo, que ele passa totalmente equivocadamente, e o segundo para lateral, que assim, o para lateral não faz sentido, porque o básico de você jogar bola é você dominar, e que, eu tô longe de ser um jogador de profissional, mas o básico todo mundo sabe. Você vai receber a bola, o que você faz antes? Você tem que mapear o jogo para você saber onde estão seus companheiros, você recebe essa bola, levanta a cabeça e dá um passe. Se você levanta a cabeça, você não tem como encontrar o nada. E foi isso que ele fez, ele não levantou a cabeça e encontrou nada. Eu acho que esses passes prejudicaram, mas ele melhorou a marcação, por isso eu vou fechar com uma nota, uma nota 4. Eu vou deixar uma nota 5, 4,5, aliás, é porque ele realmente errou muitos passes. Mas ele melhorou a marcação do Corinthians, muita coisa, muito melhor que o Rian, por exemplo. Vamos lá, Yuri Alberto entrou e entrou bem, cara, entrou bem. Ele faz uma boa jogada e deixa o Garro em condição de finalizar, ele acaba chutando em cima da zaga. Tem outro lance aqui pela direita também que ele cruza, ele joga lá pro meio da área, acho que se não me engano é o Carrijo que pega e finaliza, depois o Garro vai e finaliza de novo mais uma vez. É um cara que correu, se esforçou, fez o que podia, saiu da área, que é a característica que ele tem jogado agora com o Ramon Dias e vem melhorando. Foi importante nessas jogadas, vou deixar o Yuri com nota 6, porque ele de fato entrou bem no jogo, mais um que entrou bem. Também acho, não vou colocar ninguém com uma nota tão alta como só o Hugo mesmo, que foi fora da curva. Vou deixar a mesma régua, eu dei nota 6 pro Mateuzinho, vou dar nota 6 pro Yuri também. Para mim, os dois principais destaques ali, entrou bem, criou jogada, poderia ter feito gol, ter dado assistência, se movimentou, dá pra ver que ele incomoda muito o zagueiro, ele tem que ser titular. A gente sabe dos erros dele, mas ele é aquele jogador que ele incomoda, que ele ganha bola que você não imagina que ele vai ganhar, que ele sofre falta que você não imagina que ele vai sofrer, que ele às vezes tira até um coelho da cartola ali, que a gente não espera do Yuri, e consegue uma boa jogada. Esse ele próprio lance que ele rola pro Garro, ele ganha no corpo do Pulgar. E leva pro fundo, na velocidade. E olha bem, levanta a cabeça, olha bem a entrada do Garro e dá o passe. E que se não fosse de novo um maldito do Léo Pereira, poderia ter resultado numa chance melhor. Vou fechar com uma nota 6 também, gostei da entrada do Yuri. E tirando o Yuri, tivemos também a entrada do André Carrilho, que eu já adiantei aqui, a gente teve essa discordância no último pós-jogo. Eu acho que ele vem entrando bem nos últimos jogos. Eu gostei das últimas 2 partidas que ele fez pelo Corinthians. Hoje, eu também acho que ele entrou bem, assim, um pouco mais discreto, segurando muita bola, o que me irritou. Não concordo com o fato dele segurar tanto a bola, parece que ele demora para tomar uma decisão. Deu um passe muito ruim também pro Hugo ali na lateral do campo. Mas fora isso, conseguiu bons passes, conseguiu distribuir um pouco melhor, ajudou na marcação. Ele parece ser um cara que, quando que ele chegou, eu pensei, ele vai ser uma boa opção para a ponta direita. E eu também acho que ele tem que ser testado nessa função, testado mais à frente. O Corinthians não tá jogando com ponta, né? Não tá jogando. Mas eu não me oponho de jogar nessa posição ali de um segundo volante. Eu acho que ele tem um dinamismo legal. Tanto que ele também tem uma velocidade maior e uma qualidade de passe maior do que um Charles, do que um José Martínez. Teve uma bola que ele pega na lateral de campo, vai bem, conduz essa bola, ganha na corrida do jogador do Flamengo e ele consegue descolar, se eu não me engano, um escanteio pro Corinthians naquela jogada. Então, cara, na circunstância, eu achei ele inferior à entrada de Yuri Alberto e de Mateuzinho, mas eu vou dar uma nota boa para ele também, nota 5,5. Cara, mais uma vez a gente vai discordar, porque dessa vez eu achei que o Carrilho entrou e melhorou muito o time do Corinthians. Gostei muito da entrada dele. Falei que as outras partidas dele eu achei que eram partidas ok, que ele fazia o arroz com feijão. Eu não gostei da entrada dele contra o São Paulo, achei que acabou deixando meio campo espaçado, mas dessa vez eu achei que ele entrou muito bem. Deu um dinamismo maior para esse meio campo, aparecendo para jogar. Ele fazendo saídas de bola foi muito melhor que todos os outros que tentaram o jogo inteiro. Foi, de fato. Realmente permitiu que o Garro fosse esperar essa bola só no campo de ataque. Ele não precisava voltar para receber, porque o Carrijo fazia isso para ele. Teve essa chance da finalização também, pisou no campo de ataque, veio aqui atrás para receber bola. Gostei muito da entrada dele, vou deixar com nota 7, porque mais um que melhorou muito o time do Corinthians com a entrada. Então eu vou dar uma aumentada, então. Esse pack foi o meu crítico, eu vou deixar com uma nota 6 ali, para ficar, porque eu não vou dar nota alta para ninguém. Nota 6 além ali, os 3 que entraram, além do os 3 que entraram para mim entraram bem, nota 6. Para fechar, o Ramon, cara, vai ter que ficar com nota baixa pelo desempenho, que foi tenebroso. Ele hoje tem que chegar no vestiário, agradecer muito o Hugo, assim como a gente. E a escalação para mim foi errada, a saída do Coronado foi errada. Para mim, a própria escalação do Hugo, do Félix Torres são erros. O Héctor Hernandes para mim também é um erro, mas enfim,
No geral, cara, achei muito abaixo a maioria das decisões que o Ramon tomou para a partida de hoje e as decisões dele poderiam ter custado muito caro. Vou deixar o Ramon com nota 3. O Ramon tem que dar 3 beijos hoje. Um na cabeça do Hugo, um na Nas correntinha mãos, né? dele, nas mãos também, então vários, 5 beijos. Nas 2 mãos do Hugo, um na cabeça do Hugo, para abençoar, um na correntinha dele, que eu sei que ele carrega, e outro no ombro do Gabigol, que salvou o Corinthians de estar eliminado da Copa do Brasil, porque foi milimétrico e o ombro estava na frente. Muito mal, errou na proposta de jogo, errou na escalação, errou de ter poupado, errou de, não vou falar desmerecer, mas de não entender que o Flamengo era tão forte quanto o Flamengo é, mesmo em má fase, agora com um treinador novo. Errou nas substituições, só dá um voto a mais, porque apesar de ele ter errado quem ele tirou, quem entrou deu conta do recado ali. Ninguém que entrou no segundo tempo foi verdadeiramente mal. Todo mundo ali, no mínimo, melhorou um pouquinho quem estava no primeiro tempo. Mas eu acho que ele errou totalmente na postura, na mentalidade. Era o jogo do sangue no olho, era o jogo do desempenho que a gente teve contra o Fortaleza, era o jogo do desempenho que a gente teve contra o Flamengo em casa. Era o jogo dessa gana, desse sangue, desse Nová Barrara, desse espírito que ele sempre fala, e o Corinthians teve totalmente diferente disso hoje, totalmente desconectado. Eu vou ficar com uma nota 2 pro Ramon, pra mim, ele ferrou completamente com o jogo. A gente falou muito aqui sobre o lance de poupar, que é um erro, não é um erro, enfim, ele poupou, e agora o Corinthians, de fato, por culpa do Ramon, por ter feito esses movimentos, tem a obrigação de pelo menos demonstrar um futebol contra o Inter no sábado, depois da partida patética que foi hoje, depois da partida horrorosa que o Corinthians jogou também contra o São Paulo. 2 jogos fora de casa, 2 jogos que o Corinthians vai muito mal, que não joga como o Corinthians, que tem muitos lances infantis de jogadores que a gente espera um pouco mais de maturidade. O Fagner é um desses principais. Então, realmente, o Corinthians colocou uma pressão nos próprios ombros de que agora, contra o Inter, vai ter que dar uma resposta grande, porque a gente precisa e porque esses caras estão devendo. E só para finalizar, estamos vivos na Copa do Brasil. Nada Existe perdido. chance de a gente passar, Nada não perdido. tem nada perdido. Não é nem um pouco o fim do mundo o Corinthians chegar na Arena e ganhar do Flamengo de 1-0 e levar para os pênaltis, ou até ganhar de 2-0. Na Neoquímica Arena é outra história, com a nossa torcida é outra parada, e vamos brigar para ir para essa final que a gente sonha tanto, cara. Não tá nada perdido, mas tem que entrar com outra mentalidade, outro espírito, se quiser ir para a final. Demos sorte no jogo de hoje, não tá tudo de ruim, dá para reverter e se Deus quiser, vamos em busca disso. Não tem absolutamente nada perdido, tem a famosa frase, tem sorte de campeão. Esse jogo, por exemplo, pode ser uma sorte de campeão. Se a gente for olhar, você que gosta de estatística, o Corinthians do Ramon Dias tem uma derrota na Neoquímica Arena, pro Bragantino na Sul-Americana que a gente se classificou. No Campeonato Brasileiro tem uma derrota só também, que era o Antônio Oliveira contra o Botafogo, melhor time do Brasil. Então o Corinthians tem totais condições de reverter esse resultado contra o Flamengo, principalmente se a CBF fizer o que é correto e colocar o jogo no meio de semana, que, segundo o próprio regulamento, é o que é justo, é o que é correto e é o que tem que acontecer. Então é isso, Fiel. Tá aí mais um pós-jogo entregue. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião do jogo de hoje, o que você projeta para a partida de volta e também para o jogo do fim de semana contra o Internacional, que é mais uma final que o Corinthians vai disputar nessa temporada de 2024. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou. Tamo junto. Vai, Corinthians. É Corinthians.